Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar passar o máximo de informações possíveis a respeito da panela de pressão elétrica, beleza? Então eu postei alguns vídeos e, enfim, surgiram muitas dúvidas de quem comprou, de quem está pensando em comprar, algumas coisas que também surgiram como dúvida durante a utilização, que eu vou esclarecer nesse vídeo aqui, beleza? Então, falando mais especificamente, essa daqui é a da Philips Valita, o modelo dela é RI3103, se eu não me engano. É, isso mesmo, 3103, beleza? Basicamente, existem dois tipos de panela de pressão elétrica. Tem as que funcionam semelhante a uma panela convencional. Isso eu quero dizer no seguinte intuito. Ela tem aquele pininho que fica escapando a pressão. E tem esse tipo aqui, igual a essa, que não fica escapando a pressão. Então ela pressuriza o alimento, mas não fica escapando aquele vapor. Daí já vem a primeira dúvida, mas isso não é perigoso, não tem perigo, já que não está escapando a pressão? Então esse tipo de panela ela funciona de uma maneira diferente. Então a partir do momento que você selecionou o timer aqui, determinou o tempo de cozimento, ela pressuriza. A partir do momento que ela fica durante um tempo pressurizada, ela desliga. Caiu a pressão, ela pressuriza de novo e vai trabalhando dessa maneira. Que também já vem a ser uma dúvida muito constante aí. A pessoa dizer, será que a minha panela está com um problema? Já que ela fica acendendo e apagando a luzinha, acendendo e apagando a luzinha. Não, isso é normal. Isso significa que, tipo, quando a luzinha acende aqui, que tem uma luzinha verde, ela está pressurizada, ou seja, o timer está contando. Na hora que a luzinha apaga, ela tipo meio que desligou a panela, tá? Para esperar um pouquinho a pressão abaixar. E também para o timer, beleza? Então ela fica alternando entre ligar e desligar. Isso é normal desse tipo de panela, já que a pressão não está escapando. Outra dúvida também é justamente essa questão do timer. Não é porque eu selecionei aqui 40 minutos que daqui exatos 40 minutos marcado no relógio vai estar pronto. Não, essa panela ela trabalha diferente. Ela fica nesse processo de liga e desliga. Então provavelmente se você selecionar aqui 40 minutos, ela pode levar para concluir o processo, eu diria entre 50 minutos até 1 hora. Então você tem que aprender o tempo de cozimento. Beleza? Então fica essa dica também. Não é o exato tempo do timer aqui. Isso daqui determina o tempo que esse alimento vai ser cozido. Se eu coloquei 40 minutos, sim, ela vai pressurizar o alimento por 40 minutos. Mas como tem esse processo de ligar e desligar em função da pressão, ela vai demorar bem mais tempo. Tá? Então, com o tempo ali na prática, você pega o tempo certinho. Você sabe que por mais que você coloque 40 minutos, pode demorar até 1 hora para fazer o processo completo. Beleza? Outra questão, até que eu já mencionei, é que nesse tipo de panela não solta pressão. Então, existe aqui uma possibilidade de você cozinhar alimentos, principalmente carne, com um mínimo de água. O mínimo de água. Então tem vídeos aí que eu mostrei que eu coloco, por exemplo, um peito de frango para cozinhar ali com um pouquinho só de água, tá? E na hora que termina o processo tem um monte de água lá dentro da panela. O que acontece? Os alimentos eles têm como composição a água, tá? Aqui como é pressurizado não está escapando a pressão. Então o que acontece? Essa própria água ela vai ser liberada e vai ser utilizada no cozimento dos alimentos. Eu geralmente, quando cozinho carne, essas coisas na panela de pressão, na minha panela aqui, eu coloco o mínimo de água, que tem o intuito simplesmente de, quando ela começa a aquecer o fundo da panela ali, se tiver zero de água, nada, o que acontece? Ela pode dar uma queimada no que tiver embaixo ou grudar um pouquinho. Por mais que seja antiaderente. Então coloco só um pouquinho de água só para evitar isso. Mas a partir do momento que ela pressuriza, ela começa a liberar a água do próprio alimento. Beleza? Então essa é uma outra característica diferente dessa panela.
A questão também, número um, segurança. Digamos assim, você não precisa ter aquela preocupação toda que você tem com uma panela de pressão convencional, tá? Que é a questão de, tô com panela de pressão no fogo, tô cozinhando, eu tenho que ficar aqui por perto. É quase um alerta de perigo cozinhar feijão, tá? Aqui não. Colocou o feijão, colocou lá nas medidas certinhas, determinou o tempo aqui, você pode, digamos assim, literalmente esquecer, tá? Ela vai ligar, ela vai acionar, vai cozinhar pelo tempo que você determinou aqui e vai desligar. Desligar entre aspas, porque quando ela desliga, ela passa para o modo de baixo aquecimento. Ou seja, se você quiser deixar a panela ligada ali por 2, 3 horas que seja, não vai ter problema algum. Ela vai estar no modo de baixo aquecimento, que tem como intuito apenas manter o alimento aquecido. Então, você colocou para cozinhar aqui, vai sair, não tem perigo, tá? A panela ela tem todos os dispositivos de segurança. E se ela estiver funcionando tudo certinho, tudo adequadamente, não tem perigo, tá? Vai cozinhar, vai desligar e vai passar para o modo de baixo aquecimento. Assim o seu alimento vai estar aquecido ainda, mesmo que você venha abrir a panela aqui 2 ou 3 horas depois, beleza? Mas até por uma questão de economia, de energia e tudo mais, na hora que você ouviu o estralinho aqui, ó, significa que ela desligou. Então você vem aqui e tira da tomada. A outra dica é que, enfim, se você não está cozinhando em cima da hora, não tem necessidade de tirar a pressão, beleza? Deixa ela quietinha aqui, ela vai escapar aos pouquinhos a pressão. Tá? Agora eu estou cozinhando o alimento, já vou almoçar, tudo mais, está em cima da hora. Beleza, terminou o tempo de cozimento aqui, você vai vir nessa válvula aqui, girando ela aqui, ela vai liberar a pressão. Só depois que sair toda a pressão, você consegue abrir a tampa, tá? Ela tem um pininho aqui, que esse pino ele fica para cima. Enquanto ele estiver para cima, não dá para abrir. Tá? Ele só abaixa quando sair toda a pressão. Essa seria uma outra questão também. Falando a respeito de feijão, já que, enfim, quando se fala de panela de pressão, a primeira associação é com feijão. Então, um feijão que você deixou de molho, por exemplo, aqui você vem no timer e vai selecionar mais ou menos uns 20 minutos. Já é mais do que o suficiente para cozinhar. Um feijão que você está tirando direto do pacote para cozinhar vai levar em torno de uns 50 minutos. Beleza? Então você seleciona aqui 50 minutos e coloca a quantidade de água e tal, fecha tudo certinho e deixa aí. Tá? Acho que basicamente é isso. Tá? Daí entra a questão também, digamos assim, de aprender a cozinhar nessa panela. Tá? Com base no que você faria numa panela convencional, você pode ter uma noção mais ou menos, mas não significa que vai ser a mesma coisa. Então, quando eu fazia carne na panela de pressão ali, eu deixava 40 minutos e era o suficiente para que a carne ficasse no ponto que eu gosto. Beleza, você pode utilizar isso daqui como uma referência, mas eu já digo o seguinte: geralmente vai consumir um pouquinho mais de tempo e pode ser que consuma um pouco mais ainda. Então, o que você levaria, por exemplo, 40 minutos, que seria o tempo de cozimento numa convencional, você pode colocar aqui, ali uns 43, 45 minutos. Beleza? E se ainda, cozinhou essa primeira vez, mas você viu que o seu alimento não ficou no ponto que você queria, sua carne não ficou cozida no ponto que você queria, que é um pouco mais macia, tem que deixar um pouco mais de tempo de cozimento. A próxima vez que você for fazer o alimento, você pega e vai colocar, em vez dos 40 que você colocou dessa vez, ou 45, coloca mais uns 5 minutos e vê se é o ponto. Então você vai aprendendo a cozinhar. Você sabe que determinado alimento eu deixo 45 minutos e fica bom. Beleza? É a mesma coisa, é aprender a cozinhar nessa panela, claro, com aquelas suas vantagens, não tem preocupação, colocou ali o alimento, determinou o tempo, ela cozinha, desliga, fica no modo de baixo aquecimento, tá ok? Não sei se eu mencionei, vou mencionar de novo. Tem que só tomar cuidado, obviamente, porque eu acho que uma pessoa andou fazendo isso de
colocar feijão para cozinhar e deixar a válvula aberta aqui, o que acontece? Secou toda a água. Esse tipo aqui, ela não trabalha escapando pressão, tá? Essa válvulazinha aqui, ela tem que estar fechada, que é aqui no meio. Beleza? Então a pessoa acho que colocou o feijão para cozinhar, selecionou o tempo aqui e deixou a válvula de pressão aberta. O que acontece? Duas coisas. O timer não vai contar, porque o timer ele só vai contando a partir do momento que ela pressuriza. Pressurizou, vai descontando o timer, ele vai voltando, até o ponto de desligar. Mas naquele processo, ela liga durante um tempo e desliga, liga e desliga. Se você deixou aberto aqui, ela nunca vai pressurizar, mas ela está aquecendo, ou seja, a água está fervendo e está escapando tudo aqui em vapor. Provavelmente eu acredito que foi isso que a pessoa fez, beleza? Eu tentei passar aí a maior quantidade de informações possíveis para quem tem, para quem está pensando em adquirir a panela, beleza? Eu acho, sinceramente, na minha opinião, é muito, muito prática, tá? Às vezes a pessoa utiliza o pretexto de que eu não gosto de cozinhar, é chato o processo, mas essa questão para quem está preocupado com se alimentar melhor, e se alimentar melhor resulta em ter mais disposição, viver melhor, tá? De uma maneira geral. Então vale a pena o investimento e torna uma tarefa que, digamos assim, é um pouquinho chatinho cozinhar. Comer é bom, todo mundo gosta, mas cozinhar, para quem não gosta de cozinhar, é chato, já que pessoas adoram cozinhar também, beleza? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?